Boa noite, gente. Tá começando mais um Rede Vida Visita. Tô super feliz de começar esse programa, até porque eu tô num dos lugares que eu mais amo no planeta, que é Israel. É a nossa terceira visita a Israel. Eu gosto muito de viajar para um lugar e voltar a esse lugar. A gente consegue reviver alguns momentos da nossa primeira viagem, mas é muito bom, a gente parece que ganha um novo entendimento. E eu acho que você, que acompanhou as nossas primeiras viagens aqui em Israel, vai ter a mesma sensação. A gente está diante do Monte das Oliveiras, aqui em Jerusalém. Aliás, Jerusalém é um lugar que sempre me emociona muito. Eu acho que a você, mesmo da sua casa, também fica emocionado ao assistir essas imagens. Lugar onde Jesus passou, lugar onde Jesus viveu os momentos finais, momentos de agonia, momento de dor, de crucificação, mas momento de vitória, momento de alegria através da ressurreição. É muito bom percorrer as ruas de Jerusalém, muito bom a gente reviver todos os momentos, né? É o fundamento da nossa fé. Agora, no programa de hoje, eu vou mostrar um pouquinho daquilo que eu ainda não mostrei, na verdade, que eu também não vi. Vou descobrir junto com você. Eu vou te levar para a região da Galileia. O percurso até lá é de aproximadamente 2 horas saindo aqui de Jerusalém. É uma viagem linda e Nazaré é um lugar cheio de encantos. Tá começando agora a Rede Vida Visita, fica comigo que você vai gostar. Aqui em Nazaré eu já mostrei para você a Igreja da Anunciação, tem a Gruta da Maria, a Carpintaria de José, o Centro Internacional das Irmãs de Nazaré. E hoje eu vou apresentar para você o Nazaré Village. Nazaré Village nos leva para o primeiro século da nossa civilização. Aqui a gente consegue perceber bastante da vida cotidiana da época de Jesus. E nessa área fizeram alguns achados arqueológicos e Nazaré Village foi todo construído com esses achados. Inclusive essa porta que pertence ao período turco-otomano e é uma porta que na Bíblia a gente vê algumas referências em relação a ela, né? A porta estreita, e é por ela que a gente passa por um passeio emocionante. Vamos lá? Antes de chegar na vila propriamente dita, com a remontagem das casas, com vestuário, costumes da época, tudo que nos leva de fato para a época de Jesus, a gente tem em Nazaré Village muito da história de Israel com seus vários domínios, desde os romanos, passando pelo turco-otomano, os cruzados, bizantinos, até chegar nos britânicos. A gente tem uma verdadeira aula aqui e com algumas representações muito interessantes. Por exemplo, aqui ao meu lado a gente tem um soldado romano com a armadura e tudo, aquela mesma armadura que a gente vê em várias situações nas passagens bíblicas. E tem até uma espada, vem ver que interessante. É uma réplica daquela espada da época, em tamanho e peso originais. Era assim na época de Jesus. Nazaré era um pequeno vilarejo, ele foi fundado 100 anos antes do primeiro século da nossa civilização. Era uma cidade pequenininha, vazia, tinha os jumentos, alguns animais. A gente podia ouvir o barulho da natureza. Tudo era muito tranquilo, uma cidade pacata de fato. A gente lê tantas referências às oliveiras na Bíblia. Essa daqui é uma oliveira, é daqui que vem a azeitona, vem o azeite. Essa é a árvore dela. E aqui, nessa réplica de Nazaré, a gente tem muitas oliveiras. Essa daqui, por exemplo, tem 400 anos. Ela foi transportada de outro lugar. Ela foi plantada aqui há 400 anos. O interessante é que a oliveira, que é considerada uma árvore imortal, se a gente poda
e tira desde a raiz, ela gera novas raízes. Se a gente deixou ela pelada, sem galhos, sem folhas, ela gera novas folhas e novos galhos. Eu estou aqui conversando com Zachariah e com Simon, eles são os dois pastores representados aqui no Nazaré Village. Eles são voluntários e fazem um trabalho lindo. É um trabalho, sobretudo, de evangelização, né? Porque vocês levam as pessoas para aquela época, para a época de Jesus. How special is it for you? Very. I've learned so much, and the people are great. Eu perguntei para ele se ele conhece cada ovelha dessa, e como todo bom pastor, ele conhece cada ovelha. E se uma se perder, ele para tudo e vai ao encontro dela. Yes? Yes. Esse daqui é um dos achados históricos mais importantes de Nazaré. Esse é um lagar de uvas. Aqui fabricava-se o vinho. Nesse espaço aqui, um quadrado, né? Eles faziam a pisa das uvas. Essa pisa era feita com os pés descalços, isso para não quebrar as sementes, para não dar aquele gosto amargo no vinho e também porque os fungos dos pés ajudavam na fermentação do vinho. Olha uma coisa interessante que foi preservada e a gente pode observar aqui. A saída daqui da pisa para os odres. Está vendo esse caminho aqui? Olha que interessante. Daqui, por aqui passava o vinho e enchiam os odres. Bom, provavelmente essa era uma região muito conhecida por Jesus. Era aqui que ele brincava, na verdade no lagar de uvas é que eles celebravam algumas das principais festas, passavam boa parte do verão. Por aqui a gente pode imaginar que Jesus passou. Heidi, 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 Leib sheken zalacha heima, heima, heim. Heidi, 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 Heidi. E ali era a torre, super importante, porque era dali que ele vigiava toda a plantação das uvas. E aqui, olha, nessa parte a gente vai conhecer os ofícios da época de Jesus. A gente sabe, através da Bíblia, que Jesus aprendeu o ofício de seu pai, que era um carpinteiro. Naquela época eles não faziam armários, né? Não existia isso. Eles faziam a carpintaria, a marcenaria para as construções, o que era chamado na época de tecton. E o Joseph está aqui representando um tecton daquela época, trabalhando a madeira, trabalhando com as ferramentas que eram muito diferentes das conhecidas hoje. Observa um pouquinho e eu quero que você preste atenção numa ferramenta especial que me encantou e a furadeira da época de Jesus. E aqui a gente chega numa área muito interessante que é a tecelagem. Eu encontrei aqui uma tecelã, que é a Hannah. A Hannah nasceu aqui em Nazaré e ela estava me explicando como é que é feita a lã. E na verdade tudo começa mesmo na ovelha. Yes, Hannah? Yeah? Ela estava me explicando que eles tosquiavam a lã das ovelhas. Olha que legal, gente. Isso aqui é lã de ovelha mesmo, com essa tesoura de tosquiar. Eles colocavam aqui nas cardas. Could you put here? Olha que interessante o trabalho. Penteavam a lã através dessa carda e depois essa lã vai para o fuso. E aí olha que interessante o trabalho de fazer o fio, de fazer a lã propriamente dita, né? É num equipamento como esse daqui. Ela vai mostrar para você como é que isso tudo funciona. Essa lã, ela depois recebe o tingimento, recebia na época o tingimento através da cebola, que fazia a lã nas tonalidades do amarelo. Com a romã, eles faziam as cores provenientes do vermelho. E aqui, com esses dois tipos de caracóis, eles faziam as cores provenientes do azul e do púrpura. Um trabalho maravilhoso, né? E aí depois da lã pronta, tingida, o trabalho era feito no tear e a Hannah vai mostrar pra gente agora.
A gente está no Getsemane, na verdade não Getsemane do jardim do Getsemane que a gente conhece da Bíblia, mas Getsemane, que significa prensa do óleo, é esse local aqui. Daqui era extraído o óleo das azeitonas e é muito interessante porque a gente consegue observar, eles representaram tudo que era feito naquela época. Amarrava-se um animal a essa pedra de mó e ele ia empurrando e olha, ia sendo feita nesse lagar de azeitonas a prensa da azeitona. Um trabalho muito interessante, né? E na época feito pelos animais. Agora aqui tem um segundo estágio, que é a prensa propriamente dita. Eles colocavam cestas ali naquela parte redonda. O primeiro óleo extraído, ele não era prensado, era um óleo extra virgem, um óleo extremamente puro. Esse óleo era dedicado a Deus, eles levavam lá para o templo em Jerusalém. Aí a segunda prensa já funcionava dessa forma, aqui sem amarrar essas pedras que você está vendo. E esse segundo óleo, essa segunda prensa, era o óleo extraído com destino ao tratamento medicinal, às comidas, né? Era um óleo comestível, tinha que ser bem limpo, bem puro. Mas a terceira prensa, ela já era mais suja e aí eles usavam as pedras, né? E podia ser um óleo mais impuro, porque na verdade seria um óleo destinado às candeias que iluminavam lugares como esse e as casas daquela época. E aqui em Nazaré Village, o passeio termina na representação da sinagoga da época de Jesus. Vale lembrar que foi aqui que começou todo o conflito. Jesus cresceu em Nazaré, mas ele também partiu de uma sinagoga, foi ao Monte Precipício e de lá começou todo o ministério de Jesus aqui na Cidade Santa, na Terra Santa, que é Israel. E era assim, em espaços como esse, numa sinagoga como essa, que tudo acontecia naquela época. Todas as reuniões importantes da sociedade, da comunidade judaica da época de Jesus aconteciam nas sinagogas. E não só a leitura da Torá, que era feita numa mesa como essa, mas também era na sinagoga que eles faziam as festas, que as crianças aprendiam, eram os locais usados como escola. Os pergaminhos eram guardados em vasos como esse daqui. E foi numa sinagoga como essa que aconteceu o que eu te falei ainda há pouco. Jesus leu Isaías 61 e assim começou o seu ministério. Na região da Galileia, a gente também tem a pequena aldeia de Caná, que já existia na época de Jesus. Aliás, foi o palco do primeiro milagre de Jesus. Ele transformou a água em vinho. Essa é a igreja Bodas de Caná. Foi exatamente nesse local que Jesus fez o seu primeiro milagre. Na ocasião de um casamento, Maria avisou a Jesus que o vinho estava acabando. E ele falou, ok, mande encher todos os jarros que eu vou transformar essa água em vinho. Eu gosto muito de fazer uma comparação em relação ao nosso casamento, ao nosso cotidiano, à vida a dois. O vinho, naquela época, já significava alegria. E um casamento com Deus é diferente. Casamento com Deus tem alegria. É bom que Ele esteja presente sempre nessa relação. Na cripta da igreja, a gente tem as ruínas do antigo templo, da antiga sinagoga. E a jarra na qual eu me referi lá em cima, na verdade, é essa talha aqui. E eram aqui que eles depositavam o vinho, tão importante naquela época. Eu falei da importância da gente ter Deus dentro do casamento e o ministério de Jesus começou ali porque ele enxergou a necessidade de abençoar e mostrar para todo mundo o quanto ele valoriza o matrimônio. Foi
simplesmente maravilhoso, é um ensinamento que a gente nunca pode esquecer. Como eu te disse lá em cima, casamento com Deus tem outro sabor. Saindo de Caná, a gente continua descendo rumo ao Mar da Galileia. A vista é linda, no caminho a gente se emociona o tempo inteiro, afinal de contas a gente está na Terra Santa. Antes da gente pegar a nossa embarcação e visitar o Mar da Galileia, propriamente dito, aqui no Kibutz de Guinossar, antiga Genezaré dos tempos bíblicos, a gente tem um achado arqueológico incrível. Eu estou na frente de um barco conhecido hoje como Jesus Boat. Esse é um barco que tem aproximadamente 2.000 anos. Ele foi encontrado aqui nessa região. Os arqueólogos fizeram um trabalho incrível, um trabalho muito grande para retirar esse barco de dentro do Mar da Galileia, mas mais do que isso, fazer com que ele continuasse preservado, já que quando ele foi encontrado, a madeira estava esponjosa, quase esfarelando. A gente está falando de um barco de 2.000 anos atrás e que só está hoje dessa forma porque ele estava completamente envolto em lama, ou seja, não tinha contato nenhum com oxigênio. Por causa disso, ele ficou preservado até hoje. É muito emocionante olhar esse barco e imaginar que ele pode ter sido um dos barcos em que Jesus pescou, orou, saiu pelo Mar da Galileia. Olha que coisa mais linda. Bom, a gente já está aqui de frente para o Mar da Galileia. Eu tenho que falar para você que é um momento de emoção. A gente imaginar que foi aqui que Jesus viveu grande parte do ministério dele, né? Jesus pisou nesse mesmo Mar da Galileia, que é um lago que deságua no Mar Morto e que vem lá do Rio Jordão. No Mar da Galileia, Jesus pescou, Jesus saiu para orar, Jesus acalmou o mar, acalmou as ondas, parou a tempestade, Jesus andou sobre as águas. É muito gostoso a gente também ter essa oportunidade e relembrar tudo isso que aconteceu aqui nessa região. A gente está na Terra Santa. Que lugar especial é esse? Agora a gente já está no Mar da Galileia, a gente veio a bordo do barco chamado Noé e o legal é que aqui a gente avista as 3 principais cidades que compreenderam o ministério de Jesus. Quando a gente pensa em Mar da Galileia, a gente não pode esquecer que ele é extenso e Jesus limitou o seu ministério a basicamente 3 cidades: Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Eram 3 cidades pobres que careciam da mensagem de Jesus. Mas essas cidades também foram escolhidas por um motivo bem estratégico. Elas ficavam muito próximas à Via Maris, que era a principal via que ligava o norte ao sul. Portanto, a mensagem de Jesus era facilmente levada pelas caravanas que percorriam ambas as partes. Esse é o passeio que eu recomendo. Realmente, quando você vier a Israel, vale a pena fazer. Ele dura aproximadamente 1 hora. Daqui a gente tem essa vista maravilhosa e você vai ter essa sensação única de estar a bordo sobre o Mar da Galileia. Finkeldalzen glanst, ich gebe auf die Puste Flasch, oi, oi, und ich gehe tanz. Como eu já te falei, essa é a nossa terceira visita a Israel. Todas as outras reportagens você pode acompanhar no site da Rede Vida, pode viver com a gente a primeira e a segunda experiência. O bom de voltar a um lugar que a gente já conhece é que é possível escolher a dedo aquilo que a gente quer rever, aquilo que a gente quer conhecer mais profundamente ou até mesmo oportunidade de fazer no mesmo lugar coisas diferentes. Quando eu soube que voltaria a Israel, a minha primeira vontade era voltar a esse lugar.
Eu estou no Yardenit. Aqui tem um pedaço do Rio Jordão. E foi no Rio Jordão que João Batista batizou Jesus Cristo. Aqui começou o ministério de Jesus. Da primeira vez que eu vim a Israel e eu vi uma multidão se batizando no Rio Jordão, as lágrimas rolaram no meu rosto, foi impossível segurar toda a emoção. E eu voltei para cá com vontade de realizar uma coisa que eu te convido para acompanhar e se emocionar comigo. Milhares de pessoas vêm anualmente ao Yardenit para receberem a renovação do batismo nas águas do Rio Jordão. A gente não sabe ao certo onde Jesus foi batizado, mas de fato também nem importa. Para a gente ter uma vida com Deus, a gente deve fazer essa renovação diariamente. Mas quando eu saí do Brasil, eu saí com essa vontade. Eu falei para você, lá fora, vontade de realizar algo muito importante. Fazer a minha renovação de batismo aqui, nas águas do Rio Jordão. Nessa viagem a gente veio com uma equipe maravilhosa e o Lúcio Sesquim, que você conhece, acompanha pela Rede Vida, veio conosco e é a ele que eu vou pedir para que renove o meu batismo agora. Lift it up. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Antes da gente partir para o batismo, eu e o Lúcio conversamos bastante sobre o significado dessa renovação. Eu queria que você explicasse um pouquinho o seu ponto de vista para eles. Pois é, o batismo é uma forma de você renovar a cada dia a sua vida. Afinal de contas, o nosso primeiro chamado é a vida. E nosso Senhor nos dá isso de graça. Mas a todo dia, Cláudia, é preciso renovar, porque nós passamos por dificuldades, nossa fé é provada e a cada dia você é chamado a ter uma fé nova, uma vida nova, um estilo de vida novo. Por isso, hoje, nós vamos renovar juntos as promessas batismais. E é com muita alegria que eu espero também participar deste ato com você, que é uma grande colega de trabalho e, mais que isso, uma grande amiga. Então, para mim, é uma grande honra.